Esse é sinal que você está em casa, se comportando como um bom pai. Só assisto por causa de você, inclusive. Não, obrigado pela sua audiência. Então, você tem que escutar melhor e chegar melhor. Eu falei, ó, não vai me incomodar em nada se o Flamengo e o Cruzeiro for eliminado, tampouco o Palmeiras. O Campeonato Brasileiro, eu falei o seguinte, o Campeonato Brasileiro, me perguntaram quem é o favorito, que vai ficar muito em cima de quem for eliminado ou passar todo mundo. Por exemplo, aqui em São Paulo, os 6 que jogam a Série A, Tico, os 6 estão vivos dentro da competição. Ó, Corinthians está na Libertadores, São Paulo na Sul-Americana joga hoje, Red Bull Bragantino tem que reverter contra o Atlético, mas está lá, Santos está lá e Mirassol está lá. E o Palmeiras. Você pega os 4 grandes do Rio, estão lá também. Botafogo está lá tentando reverter, né? Aquela goleada. O Vasco vai lá contra o Olímpia. O Olímpia. O Vasco vai. E o Flamengo pega o Cruzeiro, que era a terceira força, que era para apontar a terceira força do campeonato quando começou. Aí começou mal com o Tite ali. Chegou o Arthur Jorge, dá essa arrancada. Não me surpreende, jogo duro. E tem o Fluminense que joga hoje à noite, né? E você tem mais que Botafogo, Vasco, tá todo mundo. Aí você vai para os dois de Minas. O Cruzeiro pega o Flamengo e o Atlético Mineiro pega o Red Bull Bragantino. Quer dizer, tirando o centro, que a gente fala assim, que são os 12 maiores, tirando o Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. O Inter que não jogou nada porque a temporada passada foi muito mal, então não ganhou vaga nem para a Libertadores, nem para a Sul-Americana. O Grêmio ganhou para a Sul-Americana, perdeu para o Bolívar, foi eliminado, que vai enfrentar hoje o São Paulo. Todo mundo ali em condições vivas de passar. Não o Botafogo, que precisa ganhar por uma goleada de meter 5 para tentar levar para os pênaltis. Dos jogos mais duros para todo mundo, com certeza é o Flamengo. O Flamengo vai pegar um Cruzeiro, que se fosse pelo segundo turno do campeonato, pelo campeonato dele, quando chegou o Arthur Jorge, seria o líder. Isso que eu falei. Agora, para o Campeonato Brasileiro. E aí, vamos supor que aquilo que eu te falei é muito cedo para matar reis. Quando eu falo isso, é o seguinte: Cruzeiro e Flamengo é apontado como favorito. Era para estar se enfrentando agora. Duvido que eles queriam se pegar agora. Poderia ser mais para frente, uma semifinal. Aí, estamos no mês de agosto. Já pensou cair uma dessas equipes? Talvez para o Cruzeiro não machuque muito, apesar do presidente perder, não quero a Libertadores. Mas se for eliminado pelo Flamengo, sabe que é um Flamengo que vem com um trabalho sólido aí há anos, ganhando título e atual campeão da competição. Imagina o Palmeiras sendo eliminado pelo Cerro Porteño, a fumaça que não vai ser. O Mirassol já é um feito bom, tá jogando a Libertadores, pegar o LDU lá, não conta muito. O Corinthians aqui em Itaquera, eu ainda acho que é favorito contra o Central, né? Rosário Central. Mas esse jogo, Cruzeiro e Flamengo, é jogo duríssimo. Imagina só, aí você pega as duas equipes, tá ali ponta a ponta no Campeonato Brasileiro, Flamengo com um jogo a menos. Vamos supor que o Flamengo dê 1-0 só no Mirassol. O Flamengo já iguala o número de pontos e fica com saldo de 5, já passa o Palmeiras. Olha como essa semana a gente tá brincando aqui. Você mesmo falou, pô, Vampir, chegou a época, é agora, pô. Mas se você cruzar, não é mais pontos corridos, agora é mata-mata. Mata-mata. Tem um Fluminense que joga hoje também. Mas a fumaça mesmo é para Flamengo e Palmeiras. Por toda a estrutura que tem, né? Não vejo o Cruzeiro assim, se o Cruzeiro cair, ser uma calamidade lá para Minas Gerais, o dono do time. Não, vamos focar agora no brasileiro, que o ano que vem, com esse treinador, a gente vai fazer algo melhor. Mas para Flamengo e Palmeiras, vai ser muito difícil se um dos dois cair. Vai virar fumaça. Imagina só o Flamengo caindo pro Cruzeiro. O Flamengo vai ficar até dezembro jogando só o brasileiro, que não está na Copa do Brasil. Imagina o Palmeiras aí, que não ganha nada há 2 anos. Cai pro Cerro Porteño. A torcida já está pegando no pé do Abel aí, tudo. Ah, tem um brasileiro, a Copa do Brasil. Vai vir uma cobrança maior. Tem essa cobrança toda. Eu estou vendo o Rogério Ceni lá no Bahia. O Rogério Ceni, o Bahia empatou 3-3 com Chapecoense. Eu vejo aqui todo mundo falando, tem que jogar quarta, domingo é muito jogo, não sei o quê. Você viu o que o Rogério falou? Os jogadores estão entediados, porque só jogam uma vez por semana. Sim.
Eu sempre falei isso aqui, time grande tem que estar jogando direto, disputando título. Não, só vou jogar uma vez por semana. Ele falou, eu dou treino pros caras, quando o time perde, os caras ficam loucos pra ter jogo e demora uma semana. Não sei se eles estão absorvendo isso. O Bahia que é uma SAF. Aí você pega o Vitória, meu Vitória, tá na Copa do Brasil, foi campeão da Copa do Nordeste, está no Brasileiro. O Bahia, com todo o poder aquisitivo que tem, que eu acho errado quando fez isso, não deixar o Bahia jogar a Copa do Nordeste, quando você... O Bahia termina em oitavo ou nono, você vê Santos, São Paulo, tudo terminou Corinthians, tudo terminou atrás do Bahia, tudo em competições internacionais, o Bahia, porque não passou na pré-Libertadores, de fora de tudo. Então essa semana, parece que não, já começa hoje, com Fluminense e com São Paulo, um na Sul-Americana e o outro na Copa do Brasil, ou na Libertadores. Amanhã é uma semana muito decisiva, para tudo, para o futuro de todos. Se passar Flamengo e Palmeiras, fica tudo muito tranquilo. A onda é essa. Agora, a onda de sofá é essa. Agora, se um dos dois for eliminado, vai virar fumaça e aí vai ter, um pode ter só o Campeonato Brasileiro, ou o outro pode ter só o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ou os dois ter tudo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e o outro Libertadores e Campeonato Brasileiro. Essa semana é uma semana ansiosa. Eu vou estar vendo de olhos abertos. Hoje mesmo, à noite, vou pegar meu voo 7 horas da noite no Copacabana. Já vou ver o Fluminense e depois vou ver o São Paulo, que não ganha há um tempão, hein? Vai pegar o Bolívar, que eliminou o Grêmio. Mas pelará, é o Bolívar também, que é horroroso. Não fala aí, você já não é bem-vindo no Paraguai, você não é bem-vindo no Uruguai. Vai me falar agora, tem boliviano pra caramba na zona norte de São Paulo. Não fala mal que você gosta de ir lá no Operário, hein? Lá não falta boliviano. Vamos de 100 hoje. Eu sou São Paulo. Não, eu não vou não. Eu não vou não. Vou não. Claro que o São Paulo vai ganhar do Bolívar, gente. Horroroso. Só o Grêmio atual mesmo pra conseguir perder pra esse Bolívar dentro de casa. Não dá. Não dá. Bolívar é ruim. Agora, na altitude, até minha mãe vira time grande, pô. Até minha mãe, se ela reunir as amiguinhas dela, treinar na altitude, vai jogar com os outros motos, vai ser time forte na altitude. Aí é diferente. Agora, Mauro César Pereira, dá pra gente dizer que o Corinthians é o que tem a missão mais fácil dos brasileiros ou não? Porque eu sei que o Rosário não é um time fraco, mas o Corinthians empatou contra o Rosário fora. E eu acho o Rosário pior que o Cruzeiro, né? Que o Flamengo vai enfrentar agora também com empate fora. O Palmeiras empatou dentro de casa, o Fluminense empatou dentro de casa. Dá para dizer que a missão mais simples é a do Corinthians ou não? E outra, Mauro, Flamengo e Palmeiras. É quem tem a maior pedreira, na sua opinião, com base nos primeiros confrontos? Não, eu não sei de onde você tirou que tem missão simples. Essa palavra não cabe. Não, a mais fácil, não é? Não tem mais fácil. Não tem mais fácil, porque o Corinthians é pior que o Flamengo também. O Cruzeiro é melhor que o Rosário Central, mas o Corinthians é pior que o Flamengo. Não é isso? O Rosário Central e o Corinthians equivalem, são times equivalentes. E grande chance de ser 0-0. É a mesma coisa que o Flamengo com o Cruzeiro, de comparação? Eu acho que são times mais ou menos equivalentes, Corinthians e Central. E eu acho que a chance de ser 0-0 é enorme. Os dois times têm uma dificuldade danada para fazer gol. Enorme dificuldade para fazer gol. Se não jogar Yuri Alberto, então o ataque com Pedro Raul. A chance de um 0-0 ela é real. É real. Sério. Foi lá e pode ser. Você vê, quais grandes chances de gol? Teve muito pouco. Muito pouco. Os dois têm dificuldade para fazer gol. Corinthians e o Central. Como disse o Bruno, sem o Yuri Alberto, sem o Memphis, né? Claro, com esses jogadores aí melhora bastante. O Copete é o centroavante do Central, gente. Né? A reserva dele é o Marco Ruben, 39 anos. Entrou no final lá e ainda chutou no gol ainda. O Copete nem chutou no gol, o Copete. O Marco Ruben ainda conseguiu dar um chute lá que não levou muito perigo, mas chutou no gol. Em poucos minutos ficou em campo. Eu acho que o Palmeiras, se ele se mobilizar, ele consegue a classificação. A minha dúvida do Palmeiras é se o discurso do técnico, se a forma de trabalhar,
se a capacidade de mobilização ainda existe com esses jogadores. Se o Palmeiras tiver ainda essa possibilidade, ele pode se reerguer, se remontar e arrancar essa classificação. Agora, se o Palmeiras não tiver mais essa característica, se houver uma falta de sintonia entre a comissão técnica e os jogadores, não digo de desentendimento, não, digo na linguagem, na proposta de jogo, na ideia do que fazer, aí eu acho que a chance do Cerro fica maior. O Maracanã é um jogo quase pau a pau. A vantagem do Flamengo é jogar em casa. O Flamengo tem um time melhor também, tem mais elenco, tem mais jogadores. O Flamengo pode ter um Paquetá no banco, por exemplo, de novo. Por exemplo, Pedro no banco. Se bem que eu acho que dessa vez ele vai jogar. Ele pode ter um Carrascal no banco, um Plata no banco, jogador de Copa do Mundo, né? Então, acho que o Flamengo tem o elenco do Cruzeiro é bom, mas o Flamengo é melhor e joga em casa. Então, a pequena vantagem do Flamengo que é essa, eu acho que é bem pequena, bem pequena. O Cruzeiro tem time para conseguir essa classificação, evidentemente. É um adversário mais difícil? É, mas o Flamengo é melhor. E o Palmeiras tem a questão da fase ruim e joga fora de casa, né? Quanto ao adversário mobilizado e que o Palmeiras não conseguiu vencer em 3 jogos. Mas eu acho que se o Palmeiras se organizar, conseguir se remontar, ele se classifica. A minha dúvida é se ainda existe essa possibilidade. Porque às vezes chega uma hora, para mim o maior exemplo está no último adversário do Palmeiras, do Fluminense, sábado. Ficou claro que havia um desgaste do Zubeldia com o elenco, né? E o Fluminense se mobilizou para sábado e fez um grande jogo, né? Conseguiu uma grande vitória. Inclusive importante para o jogo de hoje, né? 7 da noite lá contra o Independente Rivadavia e Mendonça, né? O Fluminense tem esse jogo decisivo e vai bem fortalecido depois de conseguir a vitória sobre o Palmeiras de virada no sábado no Maracanã. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que Corinthians e Rosário Central é um jogo bem pau a pau. Pelo que o Rosário Central mostrou contra o Corinthians, e mostrou ao longo da temporada e tudo mais. Agora, eles têm o Di Maria, né? Eles têm o Di Maria. O Corinthians não tem o Memphis. Eles têm o Di Maria, que é mais jogador que o Memphis ao longo da sua carreira, embora mais velho, né? Ficar atento para isso aí. Ele pode desequilibrar o jogo a qualquer momento. Até ele tentou. Os companheiros não ajudam muito, né? Não ajudaram muito ali. Ele fala uma língua um pouco diferente daquela rapaziada ali. E o técnico é o Almiron, né? Que foi finalista da Libertadores com o Boca, né? O Boca e com o Lanús. Perdeu o Fluminense em 23, perdeu para o Grêmio do Renato em 2017. Técnico bem experiente aí de Libertadores, com 2 finais. Muito rodado no futebol sul-americano, né? Jorge Almiron. Agora, Mauro, no caso do Cruzeiro, né? Muita gente em Minas Gerais, que eu estava no Mineirão, e aí eu quero saber se você acha que é só uma justificativa ou se realmente tem razão. Muita gente falou que o Cruzeiro joga às vezes até melhor fora de casa, porque tem mais a ver com o estilo de jogo do Cruzeiro. Você acha que é uma justificativa de cruzeirense ou não? Se tem uma razão por ser um time de velocidade? E outra com relação ao Flamengo, Mauro, eu mesmo assumi aqui, já critiquei muito. Então acho que tem que elogiar o Carrascal, né? O crescimento do Carrascal e do Ayrton Lucas. Jogadores que já foram muito criticados e que cresceram de rendimento nos últimos jogos. Não, sem dúvida, né? Eles estão jogando bem. Estão jogando bem, elogia, estão jogando mal, critica. Gente, a crítica nunca é definitiva, o elogio também não, né? Quando está bem, elogia. Quando está mal, critica. Simples assim. E não é, a questão do Carrascal, especialmente, nunca foi a questão técnica. Ele tem seus predicados. Mas ele fez muita bobagem esse ano, né? E agora tenta limpar um pouco a própria barra jogando bem. Está jogando bem. O Ayrton Lucas também tem feito bons jogos. Como fez no seu começo no Flamengo, né? Ele teve um bom começo lá atrás. 2002 foi até importante na Libertadores, quando entrou no lugar do Felipe Luiz, que se machucou. Mas ele vinha na fase péssima, errando tudo. Conseguiu fazer jogos bem satisfatórios, os mais recentes. Sobre essa questão do Cruzeiro, o Cruzeiro pode ganhar no Maracanã? Pode, como ganhou do Corinthians domingo com um time cheio de reservas jogando aqui em São Paulo. Claro que pode ganhar. Mas esse raciocínio é engraçado. Se fosse assim, o time falasse assim, olha, o Flamengo eu não quero jogar em casa, quero jogar as 2 no Maracanã. Né? Eu jogo melhor fora de casa, então vou jogar as 2 no Maracanã. E aí você me dá a metade da renda dos 2 jogos, a gente divide a renda, beleza? Não existe isso. Todo mundo, qualquer time quer jogar em casa é melhor, pô. Ah, não, porque pode sair melhor, porque vai ter mais espaço. O Flamengo não jogou fechado. Pelo contrário, o Cruzeiro ficou um tempo até recuado, esperando para jogar em transição. Então, essa história de jogar em casa ser mais difícil pode funcionar contra o adversário fechado que fora de casa sai. O Flamengo não jogou fechado.
Jogou com o apoio da torcida. Essa lógica não vale para esse confronto, não. De jogar em casa é melhor. Então pode ganhar, mas não é porque está fora de casa. O Flamengo atacou o Cruzeiro. Ficou mais tempo com a bola. Aliás, o Cruzeiro finalizou uma bola no gol. Uma bola na direção do gol, que foi a do gol, do belíssimo gol, né? Do Arroio. Concorda, Bruno, com a opinião do Mauro sobre esse Flamengo e Cruzeiro? Porque muita gente lá disse, não, Cruzeiro joga bem no contra-ataque, mas realmente foi o que o Mauro disse. Em determinados momentos, o Flamengo teve mais posse de bola do que o Cruzeiro, o Flamengo, na maior parte do tempo. Agora, também teve o caso do Cruzeiro ter, na minha opinião, as chances mais claras, né? Porque, o Wesley perdeu um gol debaixo da trave, que não dá pra perder, jogou muito o Wesley, tá? Mas perdeu um gol debaixo da trave, e o Caio Jorge, que tá numa fase ruim também, uma cabeçada sozinho que ele cabeceou todo errado, ali no segundo tempo. Agora, o que esperar desse Flamengo e Cruzeiro e também do Palmeiras, Bruninho, né? Que vai enfrentar o Cerro Porteño, que eu repito, pra mim é um adversário fraco. Para mim, o Palmeiras é favorito, sim, mesmo fora de casa, mas que passou a ser arriscado depois do resultado do primeiro jogo. O Palmeiras, ele corre esse risco também por não estar jogando bem. Palmeiras, ele... E hoje também é não só o desempenho, mas acho que a confiança também já não é a mesma. Falando do time, né? O Palmeiras... Eu falei ontem no programa, uma coisa que é meio fora do normal nos momentos ruins do Palmeiras, e o Palmeiras teve outros momentos ruins nos últimos anos, ganhou muita coisa e teve momentos que não jogou bem. Mas em outros momentos era um Palmeiras que sofria para fazer gol algumas vezes. Algumas vezes faltava ser mais criativo, furar defesas. Agora é um Palmeiras que está fazendo gol, mas está tomando. Que antes era o sufoco. Vai ser duro fazer esse gol, aí vai lá, lutou, fez o gol. E aí tinha a garantia, agora não vai perder o jogo de jeito nenhum, já fez o gol, não vai perder o jogo. E tá perdendo, né? Contra o Fluminense teve 2 vezes à frente do placar e cedeu, e contra o Cerro mesmo aqui. Isso também, no caso do Cerro, foi uma falha do goleiro, né? O Carlos Miguel está numa fase péssima, mas outros jogadores também estão abaixo, o Vitor Roque não voltou bem. Eu desconfio que o Vitor Roque vai ser banco amanhã, porque ele não está bem fisicamente, ele não voltou ainda da lesão em boas condições, e o Maurício está muito bem. Eu imagino que será Maurício e Flaco no ataque, vamos ver amanhã. Então o Palmeiras que corre esse risco, ele é sim, claro, melhor que o Cerro Porteño, ele pode ganhar do Cerro Porteño no Paraguai, mas em outros momentos, mesmo em momentos que o Palmeiras não jogou tão bem, a confiança seria maior. Mas ainda acho que o Palmeiras tem sim a condição de passar com sufoco. Não acho que terá nenhuma facilidade. E se for eliminado, na atual circunstância, não vai ser uma coisa que vai surpreender tanto, não. E Flamengo e Cruzeiro, empatar no Mineirão foi muito bom para o Flamengo, foi um ótimo resultado. É um jogo equilibrado, são 2 boas equipes e estão num bom momento, né? O Flamengo nos últimos 3 jogos jogou bem, o Cruzeiro vive um bom momento, mas a vantagem de jogar em casa dá um favoritismo para o Flamengo. Não é um favoritismo absurdo, mas jogar em casa deixa o Flamengo um pouquinho à frente. O Cruzeiro, no Mineirão, era o jogo para vencer. Ganhar na sua casa e ir com vantagem para o Maracanã. É óbvio que o Cruzeiro pode empatar ou até ganhar no Maracanã. Tem time para isso, mas por jogar em casa, o Flamengo tem uma chance um pouco maior. Mas o Cruzeiro realmente joga bem fora de casa, Bruno? É um cuidado que o Flamengo tem que tomar? Joga bem. O Cruzeiro está bem, né? O Cruzeiro está jogando bem. Tanto no Mineirão quanto fora, mas não acho que seja um time que necessariamente ele joga melhor fora do Mineirão. Acho que ele é um time que mantém mais ou menos a sua maneira de jogar. Os atacantes, eles são de velocidade, eles são jogadores que são mais de correr com a bola do que trabalhar num espaço curto. Caio Jorge é muito assim. Os pontas são caras de drible, mas são caras rápidos. Mas assim, não acho que é uma diferença de desempenho tão grande do Cruzeiro em casa ou fora. Acho que o time está num bom momento, está bem equilibrado. O jogo do Mineirão, como vocês já falaram aqui, quem teve mais a bola foi o Flamengo. Então o Cruzeiro teve até possibilidade de contra-atacar. Então, para mim, o fator casa pesa mais a favor do Flamengo para o jogo de amanhã. Jogo igual, não acho que vai ser um jogo tranquilo para o Flamengo, bem longe disso. Mas o Cruzeiro perdeu a chance de abrir vantagem jogando no seu estádio. Isso pode pesar, sim, no confronto. E o Arthur Jorge, hein, Vamp? Porque se fala muito, né, do Abel Ferreira, se fala muito do Leonardo Jardim, se falou muito do Vitor Pereira. E eu digo aqui, tá? Sem medo.
Eu acho que o Arthur Jorge merecia muito mais mídia, mas ele, né, foi campeão de tudo no Botafogo, que não tem a mesma mídia, sendo muito sincero, que Flamengo, que Corinthians, que Palmeiras, que São Paulo não tem. E o Cruzeiro também não. Porque não é do eixo, né? Rio-São Paulo, o Cruzeiro. Mas o que esse cara faz, Vamp, é impressionante no futebol brasileiro, tá? Não digo no exterior, até porque eu não sei tanto da carreira dele no exterior. Agora, num ano de Botafogo, ele foi campeão brasileiro e da Libertadores. E agora ele chega num Cruzeiro que estava destroçado, já está brigando ali no topo da tabela do Brasileirão e chega jogando bem no mata-mata da Libertadores, Vamp. É muito bom treinador o Arthur Jorge, né? Muito bom treinador, né? Ele consegue as conquistas com o Botafogo, né, de Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Chega, pega o Cruzeiro na zona de rebaixamento, bota o Cruzeiro lá em cima. A meu Cruzeiro ainda chega ali entre os 3 primeiros. Antes, estava contando, era 11 treinadores brasileiros contra 9 estrangeiros. Caiu o Zubeldia e provavelmente está correndo um risco muito grande o do Grêmio, o português, e o Franklin também é português, né, do Botafogo. É do Botafogo, sim. Esses dois aí. E o Bahia, que todo mundo cogita lá, Rogério, não sei o quê, mas é uma SAF, segura. Se o Bahia perder do Vitória, pode cair o Rogério Ceni. Mas ele chega e dá um upgrade no Cruzeiro, né? Alavanca esse time. Novo peças também é importante, né? Contratação do Gerson, começou a jogar bem. Matheus Pereira ficou. Caio Jorge ficou. Todos jogadores que na temporada passada estavam jogando muito. Aí chegou o Gerson, meio fora de forma, tal, foi se questionando e tal. O Gerson voltou a jogar bem, junto com o Matheus Pereira. E ele é um cara de tirar o chapéu mesmo. Tava vendo que os três treinadores bem mais pagos do Brasil, tá ele, tá o do Flamengo, o Jardim, tá o Abel Ferreira, né? Então, quer dizer, as 3 melhores equipes do país hoje financeiramente, com 3 treinadores portugueses, o Abel há mais tempo, né? O Leonardo Jardim chegando aí tem 8 meses, praticamente 8 meses de Flamengo. Estamos no mês 8. Mas já conhece o Brasil, porque trabalhou a temporada passada no Cruzeiro. E o Arthur Jorge já conhece aqui o Brasil, de outros carnavais, foi campeão. Tá aí, então tem que tirar o chapéu para ele mesmo. Tá fazendo um belo trabalho na equipe celeste. A sociedade, né? Mauro é um dos grandes treinadores que passou pelo futebol brasileiro, e outra, né? Se critica muito, às vezes, o próprio Abel. O Arthur Jorge, se você tivesse que comparar com Abel Ferreira, Leonardo Jardim, você acha que está no mesmo nível? Ele superou o Abel, né? Em 2024, 2 vezes, né? Na Libertadores e no Brasileiro. Ganhou o jogo do Brasileiro, que foi quase uma decisão em São Paulo. Se classificou dentro também do estágio do Palmeiras na Libertadores. Ele já mostrou seu valor, é um bom técnico, né? Acho que ele é um bom técnico. Está fazendo um trabalho que se esperava dele no Cruzeiro. O Tite vinha muito mal, ele está fazendo um ótimo trabalho. Inclusive, aí essa questão dos números tem que olhar com mais atenção, né? O pessoal fala, nossa, o Cruzeiro e tal. Ele atropelou todo mundo, mas ele tirou só 1 ponto em relação ao Flamengo e 3 em relação ao Palmeiras nesse período. Ou seja, ele fez uma campanha melhor, ele seria o líder do período. Mas não significa que ele pontuou muito mais que esses dois. Repito, ele fez 1 ponto a mais que o Flamengo no período e 3 a mais que o Palmeiras. Se o Palmeiras vencesse do sábado o Fluminense, teria a mesma pontuação. Quer dizer, a diferença é pequena. Ou seja, ele coloca o Cruzeiro no patamar que deveria estar desde o começo do campeonato, que é brigando com os dois pelas primeiras colocações do campeonato. Não está por conta do mau início ainda com o Tite. Mas ele é um ótimo técnico, isso aí não resta a menor dúvida. Ele tá Só acho que ele não foi bem nesse jogo passado com o Flamengo, não. Não acho que ele foi bem, não. O Cruzeiro não teve, digamos assim, a imposição que eu imaginava que o time mandante costuma ter, né? Quando joga em casa. Pressiona, incomoda e tenta gerar proveito, que eu acho que é o que amanhã deve acontecer no Maracanã, né? No sentido contrário.